essa não é a balada que o Luiz Felipe Nunes foi no final de semana que gravou aqui pra gente. Ele vai explicar e contar essa história. O que tá acontecendo? Que som é esse? Onde que é isso, hein, Luiz? Bom dia. Bom dia, Danilo, Sabino, bom dia para Luiz. todos os nossos ouvintes. Olha, sei que alguns ouvintes não terão entendido o que aconteceu, mas certamente grande parte da nossa audiência sabe que isso é um pancadão. Aquelas festas ilegais que acontecem principalmente nas periferias da capital paulista, muitas vezes indo na quinta, sexta, sábado e domingo, atrapalhando o sono dos moradores de diversas regiões da capital paulista, além do fato de que essa perturbação de sossego vem com a criminalidade muitas vezes. Porque não é todo mundo que está num pancadão que participa desses crimes, mas sim a presença frequente dos traficantes, de pessoas que exploram sexualmente menores de idade e que também realizam a venda ilegal de bebidas alcoólicas, não só as bebidas ilegais, mas também o comércio para menores de idade, tudo isso frequentes nesses pancadões. Alguns ouvintes nossos mandaram áudios, conversaram com a gente relatou, está relatando essa situação. Um desses ouvintes é o Ricardo. Ricardo mora na zona sul da cidade de São Paulo, no Sacomã, muito perto da favela do Heliópolis, e ele sempre relata que na rua Capitão do Mato, que fica numa travessa da Estrada dos Milagres, essas festas acontecem todos os finais de semana, inclusive com muitas bebidas alcoólicas, com muito som alto. O Ricardo já havia relatado aqui pra gente, a gente já havia conversado com o Ricardo, e ele neste final de semana foi em um pancadão, mostrou pra gente como é a situação, falou um pouco de como é esse som alto e a interferência desses pancadões na vida das pessoas. Inclusive a gente tem um relato desse nosso ouvinte que a gente escuta agora. O pancadão, eles vão com uma carreta tracionada por um carro, é uma carretinha, né? Com aquele paredão de alto-falantes enorme, é tipo 3 metros de altura por 2 de largura. O som é muito potente, muito. Eles alugam esse paredão para fazer um pancadão. Quem paga? O dono das adegas. Quem vai lucrar com isso? O dono das adegas paga o paredão para fazer o pancadão, para vender bebida, né? Que vai estar lá também traficante lá para vender a droga também para usar no pancadão. E vem gente de fora do Heliópolis para esse pancadão, hein? E os moradores do bairro do Sacomã não dormem. Outros ouvintes também relataram em outras regiões da cidade de São Paulo. A gente tem um relato na zona leste da cidade, Jardim Helena. O Hamilton, nosso ouvinte, mora perto da Avenida Oliveira Freire, que é conhecida na região pela presença também dos pancadões. Nessa avenida, em determinado ponto, na altura do 1500, tem 3 adegas que realizam essas festas de maneira frequentes. Inclusive, já existem investigações contra essas e outras adegas aqui na capital paulista. E o Hamilton também chamou a atenção nessa conversa que ele teve com a gente, nos áudios que ele nos enviou, nas conversas, de que existe um outro aspecto que, para ele, sempre chama atenção, como a gente pode escutar no relato dele. Socorre nós aqui do Jardim Helena, meu querido, que aqui tá difícil, viu? O que me revolta é que nós moramos aqui do lado do 29º Batalhão, em São Miguel Paulista. Não passa uma viatura. O dia que tem pancadão aqui, nem o guarda noturno passa. Polícia Militar afirma que faz um trabalho de prevenção contra a poluição sonora. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo também nos passou a informação de que foram mais de 100 mil chamados contra a poluição sonora e pancadões na cidade de São Paulo e região metropolitana só nos 6 primeiros meses do ano. A Prefeitura também faz um balanço com base no PSIL, a lei contra a poluição sonora na capital paulista. De acordo com a Prefeitura, subiram esses níveis de combate à poluição sonora neste ano. Até ano passado, nos 6 primeiros meses, foram 659 chamados contra a poluição sonora e nos primeiros 6 meses de 2025 foram 708. Então, existem esses relatos de muitos moradores, a prefeitura sabe, polícia militar sabe, e até por isso a gente vem falando sobre esse assunto com bastante frequência no Manhã Bandeirantes. Existem projetos de lei que estão tanto na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo quanto na Câmara dos Vereadores, 2 projetos até muito similares de utilizar aqueles caminhões tempestade, como a gente mostrou aqui numa entrevista com a deputada Letícia Guiar, falando sobre o uso desses caminhões, um projeto que ainda será votado em plenário. Algumas cidades do estado já fazem isso, por exemplo, Diadema, que utilizam jatos d'água para dispersar os moradores, além do fato de que existe uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara dos Vereadores de São Paulo,
que também faz essa investigação. Um subsecretário já foi escutado, o subsecretário de Cidade Ademar, além de alguns funqueiros. No segundo semestre a gente deve ter novos relatos e também novos subsecretários, porque quem faz essa fiscalização aqui na cidade de São Paulo são as 32 subprefeituras. Então a gente tem já órgãos que tentam coibir essas poluições sonoras, esses pancadões, mas pelo que a gente vê no relato dos nossos ouvintes, o que a gente presencia andando pela cidade é que a situação ainda é muito complicada. Sabino e Danilo. O fato é que, não sei se por responsabilidade ou não da própria prefeitura, mas as subprefeituras praticamente não fazem essa fiscalização. Aliás, Danilo Gobato, Luiz Felipe Nunes, vocês sabem quantas infrações cada fiscal de subprefeitura tem a responsabilidade de avaliar? Não. 351. É impossível, né? É. Impossível. Não dá, não tem como. O Luiz, antes da gente passar aqui para a nossa primeira entrevista, o Luiz separou mais um trechinho. Mais um trechinho mostrando ali a região do Heliópolis, que é onde mora, ou mora próximo, o nosso ouvinte Ricardo. Só um trechinho de algumas das situações que acontecem em uma sexta-feira, às 3 da manhã. Sabino, após a reportagem do Luiz Felipe Nunes, do que a gente acabou de tocar aqui na Rádio Bandeirantes, no Manhã Bandeirantes, o WhatsApp não para. Não para. O Gustavo tá aqui, acho que precisando de mais um assistente aqui, mais uma ajuda aqui para dar conta do volume, porque eu também tenho o meu retorno aqui com o WhatsApp, né? E não para as mensagens, os relatos, né? A gente vai atrás. A gente, né? O Luiz preparou essa reportagem, né? E a gente vai seguir nesse assunto, não é isso, Sabino? Porque já tem convidado plugado aqui conosco. Luiz, obrigado, viu? Obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz. Gente, um abraço. Temos sim, porque o problema da poluição sonora na cidade de São Paulo está se tornando grave, né? Grave. Nós temos, inclusive, uma secretaria do Meio Ambiente que deveria olhar para isso, muito mais do que a das subprefeituras. A Secretaria do Meio Ambiente devia olhar para isso.